Olá, turma, bom dia. É um prazer novamente estar aqui com vocês nesse novo ciclo que é o recomeço, né? Que vocês estão no nono ano. Bom dia aí, nono ano A, B e C. Vou continuar com a disciplina de geografia. Alguns já me conhecem desde o ano passado. E vamos dar início à nossa aula. Eu fiz uma pequena introdução logo para iniciar o livro de vocês do nono ano, que vem com o primeiro capítulo, que vem com o título Nova Ordem Mundial, que está sendo representado logo no primeiro capítulo, vem com uma gravura, que é o Muro de Berlim, da Alemanha, em novembro de 1989, que foi o ano da queda do Muro de Berlim, né? Que o Muro de Berlim simbolizou para a Alemanha a divisão do mundo em países socialistas e capitalistas. Esse muro, ele dividia a Alemanha em duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental, ela era liderada pelo sistema capitalista, e a Alemanha Oriental, ela era liderada pelo sistema socialista. E que em 1990 teve a unificação da Alemanha. Ela, com a queda do Muro de Berlim, ela veio a ser uma só Alemanha, não ter mais ocorrer esta divisão das duas Alemanhas. Aí também fala-se, logo no primeiro capítulo, sobre potência mundial. Vai falar muito de superpotência, potência mundial. E o que nós podemos definir como potência mundial? Potência mundial, nós podemos definir, é um país que possui poderes políticos, econômicos, tecnológicos e militar. Isso vem a ser a definição de potência mundial, correto? Agora vamos prosseguir. O primeiro subtítulo vem: o que é uma ordem mundial? Nova. A nova ordem mundial, ela veio com o fim da Guerra Fria, que a Guerra Fria aconteceu em 1989. Sempre vai aparecer 2 anos que aconteceram 2 fatos marcantes para a nossa história, que foi o ano de 1989 e 1991. 1989 foi o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. E 1991 foi o fim da União Soviética. Aí desse fim deu-se início, no fim da Guerra Fria, deu-se o início da nova ordem mundial, que é o que nós iremos estudar. Que houve o fim do socialismo
e o predomínio do capitalismo por a maioria dos países. É o que vem explicando nesse primeiro parágrafo, correto? Vamos para o segundo parágrafo. Os estados são bastante diferentes uns dos outros, alguns bastante populosos, outros menos. Alguns são extensos e contam com a abundância de recursos naturais. Outros têm territórios pequenos, onde há carência desses recursos. Alguns apresentam grande poderio militar e outros são militarmente frágeis. Há uma hierarquia de estados, com alguns muito poderosos, que são chamados de grandes potências mundiais. Nós podemos citar exemplo dessas grandes potências mundiais. Nós podemos citar Estados Unidos, Japão, Canadá, são grandes potências mundiais. É essa hierarquia que alinha os estados mais frágeis com os mais fortes, que constitui a ordem mundial. A hierarquia é o poder que alinha, que tem que ter esse alinhamento entre os estados mais frágeis com os mais fortes, que constitui a ordem mundial. Uma ordem mundial, ela é sempre dinâmica. Exemplos dessas mudanças que vão modificando a ordem mundial são economias que crescem mais do que as outras, maior modernização militar de um país ou de uma região, mudanças tecnológicas que afetam o equilíbrio de poder e etc. Entenderam aí, né? Que a ordem mundial, a nova ordem mundial, ela veio com o fim da Guerra Fria. E também deu-se o fim do socialismo e o predomínio do sistema capitalista. Uma ordem geopolítica mundial é sempre provisória, quer dizer que nunca ela é definitiva. Sempre ela está em constante mudança. De configuração do poder em termos internacionais, no nível das relações econômicas, diplomáticas e militares entre os países. Pode ser definida como 3 ordens geopolíticas. É dividida em uni ou monopolar, a ordem bipolar e a multipolar. A uni ou monopolar é quando há só uma única grande potência mundial. A bipolar é quando há 2 grandes potências mundiais em confronto pelo poderio internacional. E multipolar é quando são várias potências em confronto pela hegemonia, pelo poder internacional. Portanto, não esqueçam, são 3 ordens: uni ou monopolar, bipolar e multipolar. Do mundo multipolar ao bipolar. No início do século XX, antes das 2 guerras mundiais, havia uma ordem mundial multipolar. Vocês vão estudar sobre essas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, na
mais à frente da disciplina de História. Vocês vão estudar com mais profundidade. Isso significa que havia várias grandes potências, que ela era multipolar, quer dizer que eram várias potências em confronto pela hegemonia, que podemos destacar o Reino Unido, a Alemanha, o Japão, Estados Unidos e Rússia. A partir de 1945, que foi após o final da Segunda Guerra Mundial, essa ordem mundial multipolar, ela desmoronou por completo. O porquê que aconteceu isso? Qual foi a causa? Os impérios coloniais das potências europeias pouco a pouco ruíram, com a consequente descolonização das nações africanas e asiáticas. Os países europeus, principalmente Alemanha, França e Reino Unido, sofreram perdas enormes com a guerra. O Japão, arrasado em 1945, pois foi o único país a sentir os efeitos da recém-inventada bomba atômica lançada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a fabricar essas bomba atômica para ser utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Ele testou essa bomba atômica em duas cidades japonesas, chamadas Hiroshima e Nagasaki, em que essas duas cidades japonesas foram completamente destruídas pela essa bomba atômica, certo? Com o fim da guerra, em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a antiga União Soviética despontaram como os grandes vencedores, e assim surgiu a ordem mundial bipolar, quer dizer, que houve uma bipolaridade. Por quê essa bipolaridade? Porque eram dois países em confronto pela hegemonia internacional. Quem eram esses dois países principais da Guerra Fria? Estados Unidos e União Soviética. Correto? A bipolaridade, ou ordem bipolar, ela significou um mundo dominado por duas grandes potências, como eu acabei de falar, com um enorme poderio militar, representado principalmente pelo desenvolvimento de armamentos nucleares. Foi exatamente por esse motivo o grande arsenal de armas atômicas que esses dois países passaram a ser chamados de superpotência. Por quê? Porque eles contavam com um enorme arsenal de armas atômicas, correto? E eles disputavam, Estados Unidos e União Soviética, eles disputavam pela hegemonia, quem tinha mais poder. E nesse confronto, quem saiu vencedor foi os Estados Unidos. A União Soviética foi derrotada pelos Estados Unidos. Nesse contexto, expandiu-se então o chamado Bloco Socialista. A Rússia, que antigamente era a União Soviética, de 1922 a 1991, era a União Soviética, agora Rússia. Foi o primeiro país a adotar o socialismo, que foi em 1917. Aí logo após veio a Mongólia,
que adotou esse regime no ano de 1924. Até 1945, que foi o término da Segunda Guerra Mundial, eram apenas esses dois países que viviam um sistema socialista, que era Rússia e Mongólia. Aí, com a guerra e depois dela, vários outros países seguiram o exemplo soviético. Muitas vezes por força da ocupação militar. A ex-Iugoslávia, a Albânia, a ex-Alemanha Oriental e a Bulgária, em 1945, Polônia e Romênia, em 1947, a ex-Tchecoslováquia e a Coreia do Norte, em 1948, China e Hungria, em 1949, e logo mais adiante veio Cuba, Vietnã, Laos, Camboja e outros. Com com essa expansão do bloco socialista, o mundo ficou dividido em dois blocos político-militar, que foi o bloco ocidental, ou capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, ou socialista, liderado pela União Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética, cada qual com seus aliados, passaram a exercer grande influência em todo o mundo. Isso originou uma constante tensão entre as duas nações, que foi o confronto. Que desse confronto ficou conhecido como Guerra Fria. Esse confronto entre Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos era liderado pelo bloco capitalista e a União Soviética pelo bloco socialista. Aqui no mapa tem um mundo. Nós temos a figura do mapa mundi, o mundo ordem bipolar, a bipolaridade, que foi destacado por essas duas grandes superpotências, Estados Unidos e a União Soviética, 1945 até 1991. Aqui nós vemos o mundo capitalista, dividido em capitalismo e socialismo, e aqui a diferença entre capitalismo e socialismo, que a superpotência está representada pelo triângulo, que é os Estados Unidos, como capitalismo, e o círculo representado pela superpotência socialista, que era a União Soviética. Correto aí? E nesse triângulozinho lilás eram os centros secundários no sistema capitalista mundial. Aqui temos a Europa Ocidental e a Europa Oriental e o Japão. Já no socialismo, nós temos o centro secundário no mundo socialista, a China. Essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, elas nunca estiveram preocupadas com a população dos demais países, que eram seus aliados. Elas não estavam preocupadas com as necessidades, com o bem-estar da população de cada país. O único objetivo dos Estados Unidos e da União Soviética
era conquistar a hegemonia, o poder, a supremacia internacional, certo? Tanto os Estados Unidos como a ex-União Soviética usavam o perigo representado pelo opositor como pretexto para interferir na política dos países que estavam sob sua influência. Aí aqui nós estamos vendo nesse subtítulo Crise do mundo bipolar. O mundo bipolar entrou em colapso entre 1989 e 1991. Vocês sempre vão ver essas duas datas aqui, por quê? Porque aconteceram fatos importantes nessas duas datas aqui. Relembrando aí para vocês, em 1989 veio o fim da Guerra Fria, juntamente com o fim da bipolaridade. Veio também a queda do Muro de Berlim. E já em 1991 ocorreu o fim da União Soviética. O mundo entrou em crise, o mundo bipolar, por dois fatores. Quais foram esses dois fatores? A crise do mundo socialista, o socialismo entrou em crise por causa da maioria dos países viver sobre o regime capitalista e o surgimento de novos polos mundiais de poder. Podemos citar aí a União Europeia, o Japão e, mais recentemente, a China. Aí, no próximo parágrafo, nós temos as economias planificadas. Nós temos dois tipos de economia: economia de mercado e a economia planificada. Na economia de mercado, as empresas, elas são privadas, correto? Já nas economias planificadas, quem governa as economias planificadas, quem detém todo o poder é o Estado, correto? Né? Nas economias planificadas. Aí nós podemos definir como economia planificada ou economia socialista ou então centralizada é a economia na qual o Estado é proprietário dos principais meios de produção. Quais são esses meios de produção? As indústrias, os bancos, as terras rurais, entre outros. Aí, na economia planificada, o Estado elabora os planos que devem nortear todas as decisões econômicas, onde e como investir salários e preços de produtos, entre outros. Por a economia planificada ela ser estatal, ser do Estado, elas não conseguiram acompanhar a terceira revolução industrial. Como nós vimos no 8º ano, a Revolução Industrial ela teve 3 fases. Teve a primeira, a segunda e a terceira. Na terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científica, foi o aperfeiçoamento das máquinas. As máquinas se tornaram cada vez exercendo papéis que era exercido pelo ser humano e hoje as próprias máquinas fazem
desempenham o trabalho de um ser humano, como podemos citar até a robotização, o uso dos robôs na terceira revolução industrial, que os robôs hoje, atualmente, desempenham papéis que eram funções do ser humano. Que essa terceira revolução industrial ou técnico-científica que se iniciou em meados nas décadas de 1970. As empresas planificadas, por elas serem estatal, pertencerem ao Estado, elas não têm uma motivação para inovar as tecnologias. E também não existia concorrência entre elas. Elas não tinham a lei da oferta e da procura. Não existia essa concorrência. Por esse motivo, havia poucas variedades, muitas vezes uma única opção de produtos, roupas, veículos, acessíveis apenas a uma minoria, como liquidificadores, televisores, refrigeradores e entre outros mais. Nas sociedades socialistas, a única forma de se diferenciar, de dispor de maiores rendimentos e uma moradia melhor, de uma casa de campo ou de praia, de poder comprar em lojas sem filas, nem falta de produtos ou de obter um passaporte, entre outros privilégios, era a pessoa ter um alto cargo de direção no partido único e oficial, que esse partido era o Partido Comunista. Essa situação, pouco a pouco, foi se tornando intolerável e acabou resultando na crise do mundo socialista nos anos de 1980, ocasião em que inúmeras economias planificadas ou socialistas pouco a pouco voltaram a adotar o capitalismo ou a economia de mercado, como eu defini para vocês. A economia de mercado é aquela em que ela é privada, ela é particular. O Estado não detém nenhum tipo de poder com a economia de mercado. A dissolução, quer dizer que o final da União Soviética em dezembro de 1991 fez surgir vários novos países. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Quais foram esses novos países que surgiram com a dissolução da União Soviética? A partir daí, praticamente todo mundo passou a viver sob o sistema capitalista, embora existam enormes diferenças em relação ao tipo de capitalismo adotado em cada país. Alguns com amplos predomínio de empresas privadas, empresas particulares, e pouca intervenção estatal, como nos Estados Unidos ou no Reino Unido, outros com algumas empresas estatais que pertencem ao Estado em determinados setores e maior intervenção estatal, como no Japão ou na Suécia, e quanto ao desenvolvimento social e econômico de cada um deles. Essa foi uma pequena parte da introdução da geografia do 9º ano. Eu dividi esse capítulo 1 em 2 partes. Essa foi a primeira, que foi a introdução, que fala aí sobre a Guerra Fria, sobre os dois países,
superpotência que se destacaram aí na Guerra Fria, que foram Estados Unidos e União Soviética, que com o fim da Guerra Fria veio também o fim da bipolaridade, porque existiam os dois confrontos entre esses dois grandes países, Estados Unidos e União Soviética. E também esses 2 anos aqui que aconteceram 2 fatos marcantes. 1989, final da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. 1991, fim da União Soviética, certo? Espero que vocês assistam com bastante atenção essa videoaula, em que eu estarei passando uma atividadezinha relacionada com essas páginas. Quem está com o livro didático pode estar acompanhando. Sobre a atividade, sobre o que eu expliquei, correto? Espero que todos assistam com atenção, façam a atividade e me dê a devolução da atividade, ok? Tenham um bom dia.